capítulo 5, verso 33, diz assim: disseram-lhe então eles: por que jejuam muitas vezes os discípulos de João e fazem orações como também os dos fariseus, mas os teus comem e bebem? E ele lhes disse: podeis vós fazer jejuar os convidados das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias virão, porém, em que o esposo lhe será tirado, e então, naqueles dias, jejuarão. E disse-lhes também uma parábola: ninguém tira um pedaço de uma veste nova para o coser em veste velha, pois que romperá a nova, e o remendo não condiz com a veste velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, de outra sorte, o vinho novo romperá os odres e entornecerá o vinho, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos juntamente se conservarão. E ninguém, tendo bebido o velho, quer logo o novo, porque diz: melhor é o velho. Podemos assentar. Muitas pessoas têm dificuldade de se conectar a um ambiente religioso. Muitas pessoas não gostam de igreja. Você conhece alguém que não gosta de igreja? Você conhece alguém que não gostaria de estar aqui? Tem muitas. E eu fico imaginando por que essas pessoas não gostam de estar na igreja. Por que essas pessoas não se conectam de forma religiosa, no mínimo de forma religiosa, a algum lugar? E aí, quando eu olho para a igreja ela tem um sério problema. A igreja é o lugar do não pode. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. É óbvio que a igreja não é a igreja do tudo pode. Mas quando nós começamos a entender o que é o Evangelho em nós, a transformação que ela faz na nossa vida, no caráter, principalmente no caráter, nós vamos compreender aquilo que agrada e aquilo que não agrada a Deus. Mas também nós vamos compreender o mais importante de tudo isso, que estar num lugar igual a esse gera vida, não morte. Gera paz, não guerra. Gera alegria, não tristeza. E aí eu fico olhando porque existem algumas razões que essas pessoas não participam, não estão aqui conosco. E eu queria citar algumas delas, para que você pudesse, junto comigo, poder trilhar um caminho de testemunho de vida, para que essas pessoas sintam-se à vontade de estarem aqui conosco, principalmente aqueles que fazem parte da nossa casa e que não estão aqui, e que muitas vezes olham para nós e olham de forma ruim, porque não compreendem aquilo que nós vivemos, muito porque nós não sabemos comunicar isso através das nossas vidas, o verdadeiro amor de Deus. Muito porque temos esse processo religioso em nós, e que atrapalha, e que joga para fora todas as oportunidades que o Espírito Santo de Deus pode te utilizar, a fazer com que essa pessoa esteja aqui, e possa conhecer a Cristo e ser salva. Nessa manhã eu quero profetizar a você, Igreja do Senhor, que você será o testemunho fiel da balança nessa terra, e a começar na sua casa, as pessoas estarão aqui. A primeira coisa que eu vejo, que as pessoas não veem a igreja, é que elas acham que elas podem se tornar fanáticas. Sabe? Qual é a visão das pessoas a respeito desse fanatismo? Alguns de nós enfrentamos metrô e trem. Você já viu alguém gritando no trem, no metrô, falando de Jesus? Alguém aqui já teve a oportunidade de ir na Praça da Sé e ver aqueles homens lá gritando e falando?
Você sabe que essa é uma das relações que eles têm sobre as nossas vidas, não é? Eles acham que nós vamos nos tornar aquilo. E quero lhe dizer, não sou contra. Porque tem muitos que vêm aos pés de Jesus através desses malucos da fé. Mas eles acham que nós somos fanáticos. Que nós somos pessoas imbecilizadas. Que nós somos pessoas como pessoas... como é que é aquela palavra que se diz de influência? Como se fosse manada? Manobra de massa. Massa de manobra. Não somos massa de manobra. Somos seres pensantes. E a primeira coisa que você precisa entender para nós não sermos fanáticos e demonstrarmos às pessoas o que é Jesus na nossa vida, olhe bem para mim, todos vocês. Eu sou ou estou como pastor aqui, como o Ricardo, como a Patrícia, como o Jefferson, como o Davi, como a Vilma, mas eu não sou dono da sua vida. O dono da sua vida é Deus, porque você entregou ela a Ele. E quando você aprende isso, sai todo tipo de domínio humano e passa a ser o domínio divino. E quando nós estamos debaixo do domínio divino, nós falamos por Deus, por Ele e para Ele. E através dele as coisas são ministradas, faladas. E os fanáticos são aqueles que dizem não pode isso, não pode aquilo outro. Amados, quando as pessoas olham para nós, elas precisam ver o amor de Deus. Se elas não começarem a ver o amor de Deus, elas vão ver fanatismo. E elas vão se afastar, não se aproximar. Pode ter certeza, num primeiro momento, elas podem até olhar para você e falar assim, que legal, essa pessoa acredita em Deus, mas só, não passa disso. Eu quero profetizar na sua vida, que as pessoas vão ter vontade de estar ao seu lado, querem sentar-se ao seu lado, querem ficar juntinho de você, por quê? Porque você expressa a graça e a glória de Deus, mas não fanatismo. Outra coisa que eu vejo, outra razão que eu vejo que as pessoas não vêm à igreja é o dinheiro. As pessoas acham que vindo à igreja o pastor vai extorquir elas. E eu posso dizer e até assumir uma meia-culpa a respeito disso, se eu for corporativista, se eu fizer parte do corpo dos pastores. Hoje tem muito pastor que faz muita bobagem mesmo. Tem muito pastor que exerce algo que não é legal. Propõe algo que não é legal, faz mesmo extorsão, usa a palavra de Deus para ter mais condições financeiras. Isso é horrível. Mas nós não somos ou não estamos aqui por causa disso. E colaboramos porque nós sabemos que aquilo que nós investimos é para que o reino seja expandido. Mas eu sei que as pessoas olham para nós e falam, e você já deve ter sofrido piadinha disso, você vai na igreja, você dá dinheiro? Na sua igreja pede dinheiro? Alguém já perguntou isso para você? Sim ou não? Para mim, várias. Aliás, tiram sarro de mim, invariavelmente perguntando se eu faço franquia de igreja. Porque querem montar franquia, achando que igreja dá dinheiro. A igreja séria não dá dinheiro. Outra coisa que eu vejo, outra razão que eu vejo que as pessoas elas não se chegam aqui, é que elas acham que tem muita gente desequilibrada dentro da igreja. Por um certo lado tem mesmo. Se a gente parar para pensar um pouquinho, eu acho que tem muita gente que acha que dentro da igreja tem psicopata. Depois da facada do Bolsonaro, então piorou. Porque o cara ainda falou, em nome de Deus eu vou lá dar uma facada no cara. Não é? Detalhe! O cara era pastor. Fez um cursinho. Leiam a história do tal do Adélio. Fez um cursinho e se tornou pastor. Amados, tem curso até para apóstolo. Ganha até anel. É só pagar. Não estou fazendo alusão a ninguém. De verdade. Não estou mesmo.
Porque eu já dizia isso ao pastor Ricardo, né? Lembra? Falava, olha, hoje o mercado gospel é terrível. Eu dou aula no seminário há 13 anos. Há 13 anos eu vejo gente entrando no seminário achando bonito ser pastor. Há 13 anos eu vejo pessoas entrando no seminário se achando. A web. Mas são pessoas que precisam e necessitam, carentes da glória e da graça de Cristo, para que as suas vidas sejam transformadas. E eu profetizo que elas possam ter um encontro real com Jesus. Mas aqui é realmente um lugar, às vezes, de uma pessoa desequilibrada. Ela precisa daqui, ela tem essa necessidade, e as pessoas acham isso. E aí, por causa disso, elas não vêm à igreja, porque acham que não pode se relacionar com esse tipo de gente. Normalmente, esse tipo de pessoa é desequilibrada, principalmente emocional. Outra coisa que eu vejo, outra razão que eu acredito que as pessoas acham, é que nós não temos intelecto suficiente de estarmos num lugar igual a esse. Elas acham que elas não têm intelecto suficiente, porque acham que a gente não tem intelecto. Lê do engano, porque aqui é o lugar da maior sabedoria que existe na face da terra, que é a sabedoria de Deus. Mas eu quero falar uma coisa para você. Muitas delas têm razão, porque tem muito crente meio besta, meio burro, meio imbecil, meio tolo, que vive através das coisinhas práticas da sua vida, e que acha que estão certos. Você está errado já, irmão. Entrou ali, você já está errado. Como assim, pastor? Entrou ali, você está errado. Você entra aqui para poder aprender o que é certo. Você entra aqui para pedir a sabedoria de Deus. O inteligente aprende com seus erros, o sábio aprende com o erro dos outros. Por isso que a Bíblia fala, seja sábio. Olhe aquilo que está sendo errado, feito a prática do erro, e não pratica. E a Bíblia e este lugar ensina isso. Lê do engano das pessoas, que nós não temos um bom intelecto. Eu profetizo que você vai ser sábio. Eu profetizo que você vai dizer assim, eu quero ter a sabedoria de Deus nas atitudes da minha vida, desde a minha casa, aonde eu andar e aonde eu estiver, que eu tenha a sabedoria de Deus. Mas as pessoas não vêm aqui porque acham que a gente é imbecil, que a gente é massa de manobra, assim. Outra coisa que eu vejo que as pessoas não vêm à igreja, não frequentam a igreja, é porque elas foram decepcionadas em algum momento com pessoas que frequentam a igreja. E aí, a pessoa não vem e fala, eu fui enganado pelo crente. Eu fui enganado pela pessoa que frequenta a igreja. Como é que eu vou para uma igreja que as pessoas são enganadoras? E tem muito, não tem não? Sim ou não? Quantas vezes a gente não se decepciona dentro da igreja? Mas eu quero te ensinar uma coisa, meu amado, minha amada. Eu vou me decepcionar com você. E você vai se decepcionar comigo. Mas juntos a gente pode se consertar e chegar na graça de Cristo e sermos seres viventes nesta terra, nos quais manifestam misericórdia, graça e amor. Porém, se eu errei, eu tenho que parar de errar. Parar de fazer esse tipo de prática, porque as pessoas não podem ver em nós esse tipo de engano. Eu tenho que ser uma pessoa praticante da palavra. Eu tenho que ser coerente com a palavra de Deus. Ser santo é ser coerente com a palavra de Deus. É ter prática diária de vida cristã. E as pessoas não estão vindo à igreja, porque tem muito crente enganador, crente mal pagador. Tirando essa crise que destruiu muitas pessoas, tirando essa crise que desempregou muitas pessoas, a gente entende as situações negativas da nossa vida. Amados, eu entendo que às vezes a gente pode passar um momento muito difícil, e que pode faltar alguma coisa, mas juntos a gente pode fazer a diferença, juntos a gente pode ser diferente. Juntos você pode ter a humildade de falar, ir lá no banco, ir lá no seu credor e falar para ele, eu estou com dificuldade, mas eu quero te pagar. Eu estou com um problema aqui, mas me dá uma forma, uma oportunidade de poder arrumar a situação da minha vida. E Deus vai honrar você, porque vai te dar sabedoria para ser uma pessoa honesta, com humildade, aquela que vai atrás e que tenta corrigir, mesmo quando há uma quebra.
Ninguém está livre de passar necessidade, meu amado, minha amada. Ninguém está livre. Porque até os mais ricos passam necessidades emocionais e gastam mundos e fundos com psicólogos, psiquiatras, para tentar ver se arrumam a sua vida e não conseguem arrumar a sua vida. Ninguém está livre de uma crise, seja ela material, financeira. Mas não seja você um enganador para que impeça alguém de conhecer a Cristo. E aí eu começo a olhar também que há outros que não vêm à igreja. E isso é um ponto muito sério, porque a igreja hoje é uma igreja de misticismos. Vocês perceberam que aqui a nossa igreja não tem campanha. Não sou contra, porém não faço. E por que não faço? Só farei quando Deus mandar, com o propósito de ganhar almas. Qualquer campanha que não seja ou não tenha o plano de salvação envolvido, não é campanha, é misticismo. Provocar em você atitude errônea, provocar em você situações que não são agradáveis a Deus, porque invariavelmente as campanhas propõem que o ser humano seja vitorioso na sua vida. Se você tem Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você já é mais que vencedor, porque você tem a vida eterna. Eu não preciso de campanha, eu preciso de Cristo. Eu faço campanha para ganhar aqueles que precisam daquilo que eu tenho. E aí, por causa dessas imbecilidades, é copo de água em cima da TV, tomara que cai e queima a sua TV. É sal grosso. Sal grosso para mim é churrasco. E uso até cerveja, porque diz que amacia a carne. De trigo para ficar melhor. Gostou, né? Amados, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Volto a falar, não sou contra a campanha. Se Deus mandar a gente fazer uma campanha, nós vamos fazer, tudo bem? Mas é campanha com plano de salvação envolvido. Sem ela não funciona. Sabe uma das campanhas que eu sempre achei maravilhoso? Em todas as igrejas eu passei, aqui ainda não fiz, ainda não sei se vou fazer, é Deus salve a família. Olha que campanha linda. Essa tem poder. Só no nome, Deus salve a família. Porque quando eu falo Deus vai salvar a minha família, eu tenho certeza que Deus vai salvar a minha família. E o final dela qual é? Trazer a família para dentro da igreja. Está vendo como a campanha tem plano, tem propósito verdadeiro? Aí eu faço qualquer tipo de campanha. Eu já vi campanha 7 passos para a vitória, 7 não sei o que, 7 montanhas, 7 isso. Normalmente é número 7, né? 7 chaves. Verdade. Amados, a sua fé tem que ser baseada em Cristo. E muitas vezes as pessoas não vêm na igreja porque elas olham a gente como macumbeiros espirituais. Não somos diferentes de nada do que tem lá fora. Mas se a pessoa vê Cristo na sua vida, pode ter certeza que ela não vem aqui pelo que você vai falar para ela. Vem que você vai receber um saquinho de sal grosso lá na igreja. Não vai não. Ela vem aqui porque ela sabe que aqui vive a verdade. Muitas pessoas não vêm à igreja por causa disso. Não vem porque a gente é espiritualista demais. Tudo é espiritual. Tudo a gente vê demônio. Rói a unha é demônio. Demônio maldito. É ansiedade, caramba. Engraçado que um católico uma vez falou isso para mim, e eu fiquei com isso na cabeça, pro resto da minha vida eu vou levar. Um católico chegou para mim e falou assim: engraçado vocês, lá na nossa igreja a gente tem um santo para cada dia.
Pelo menos eu tenho um santo a cada dia. Agora vocês têm um demônio para cada dia. Tem o demônio disso, o demônio daquilo. O demônio tem mais valor aqui dentro do que Deus. Amados, presta atenção. Demônio não tem poder sobre a tua vida. Ele está debaixo dos meus pés. O sangue de Jesus me protege. Para que eu vou ficar inventando demônio disso, demônio daquilo? Isso é demônio. Isso é você. Você é o mais capeta do que o demônio às vezes. É não, Fábio? Amados, as pessoas têm que olhar para nós. E tem que olhar em nós um fato que é importantíssimo. Nós somos pessoas equilibradas. Falei tudo isso só para dizer o que Jesus estava passando nesse momento com Mateus. Dali os religiosos, todos eles, criticando Jesus porque ele orava, criticando Jesus porque eles não jejuavam, criticando Jesus porque ele curava no sábado, criticando Jesus porque ele fazia o bem, porque ele ia em festas. João era duro pacas. Por que João era duro? Ele precisava ser João Batista, tá? João Batista precisava ser duro. Não tinha a presença do Espírito Santo agindo em todas as pessoas naquele instante. Então ele pregava o batismo de arrependimento. Jesus chega até para os fariseus. Vocês viram ontem na novela? Eu assisti a novela ontem. Quem assistiu a novela ontem? Eu assisti a novela ontem. E aí ele chega lá para os caras lá e fala assim: ei, qual é o batismo de João? Ei! Sabe qual é o verdadeiro batismo, meu amado? O batismo com o Espírito Santo de Deus, aquele que te capacita, aquele que te levanta, aquele que faz você falar em outras línguas se for necessário, aquele que faz com que você seja instrumentalizado pelo poder de Deus nessa terra, para viver, para poder falar. Jesus estava ali, que briga, os caras estavam revoltados com Jesus, o bicho estava pegando, os religiosos fazem isso. E aí a mensagem dessa manhã, amados, é que vocês precisam entender que nós não somos religiosos, nós somos cristãos. Tem muita diferença entre religiosidade e cristianismo. Tem diferenças que são gritantes, e eu falei aquelas dos religiosos agora há pouco, como eles são, poucas, eu podia citar muitas. Mas nós temos que ser o povo da luz, não o povo das trevas. Nós temos que ser o povo que fala do amor, não da guerra. Nós temos que ser o povo que pratica a presença de Deus nessa terra, não do diabo. Porque o diabo fica sentado aí no seu ombro dizendo: faça isso, você vai lá e faz. E aí quando eu aprendo isso, amado, quando eu entendo isso, eu começo a ver algumas diferenças fundamentais que existem. Há um abismo entre religiosos e cristãos enorme. A igreja é libertadora, não é uma igreja que aprisiona. Amados, você tem que vir aqui e se sentir liberto. Porque quando você se sente liberto aqui, você se sente liberto na tua casa. Quando você está aqui e você começa a compreender que você pode se soltar, dançar, cantar, se alegrar, independente se o irmão do lado também não faça, porque o irmão do lado talvez não é do seu jeito, e talvez ele goste de louvar quietinho, ele gosta de louvar quietinho, ele gosta de orar baixinho, não importa a forma, mas Deus traz libertação às nossas mentes, porque o verdadeiro cristão, ele é livre, ele não é preso. E aí quando eu olho para isso, meu amado, eu quero dizer uma coisa para você. Jesus está falando sobre isso. Porque a religião, ela coloca remendos na vida. A religião coloca remendos. Ele está dando o exemplo aqui, lembra? O exemplo que Jesus está dando do vinho, dos odres, da roupa velha, da roupa nova. Quando você coloca um remendo na roupa velha, ela com certeza vai esgarçar. Não é assim? Mas diz a palavra de Deus que nós não viveremos de remendo, viveremos de coisas novas todos os dias. Isso é ser cristão, não é ser religioso. O cristianismo lida de outras maneiras. O cristianismo não fica te remendando, o cristianismo te transforma. As coisas velhas já se passaram e tudo... Eu não sou muito fã de dizer isso, mas diga à pessoa do seu lado:
Você é nova criatura. E basicamente, para encerrar a mensagem dessa manhã, para você aprender, literalmente, Jesus Cristo diz que nós não precisamos de novos conceitos, de novos ritos, não precisamos de novas campanhas. Jesus Cristo diz que nós precisamos claramente de mudar de vida, mudar comportamento, caráter transformado. E quando isso acontece, você vai entender que a mudança da sua vida é uma mudança de genética espiritual. Existia uma genética e você passa a viver uma nova genética. Você não tem mais uma roupagem velha, mas uma roupagem nova. É isso que Jesus fala. Eu mudo o que está aqui, não é mais o meu sangue, mas é o sangue de Cristo passando nas minhas veias. É a genética de Deus na minha vida, é a essência dele em mim. E se é a essência dele em mim, eu quero lembrar você de algo: quem está em Cristo Jesus, que é nova criatura, muda sobrenome. Não é mais Ricardo Sanches dos Santos, mas é Ricardo de Cristo. Não é mais Nelson Benes, mas é Nelson de Cristo. Interessante isso, porque nós aprendemos muito sobre Jesus, não é? Jesus, mas ele passa a ser Cristo após a ressurreição. Ele só se torna Cristo pós-ressurreição. Até esse dia, ele é Jesus. E eu quero profetizar sobre a sua vida nessa manhã, que você vai passar a ser uma pessoa realmente transformada. Porque Jesus fala sobre arrependimento. E arrependimento é uma virtude do cristianismo. Arrependimento é uma virtude do cristianismo. O religioso viva no remorso. O remorso é uma virtude da religião. É aquele sentimento de culpa. Eu não vivo debaixo de sentimento de culpa. Eu vivo debaixo de sentimento de liberdade. Porque quando o Espírito Santo de Deus me toca e diz: você errou, eu na hora peço perdão e aquilo me liberta. Eu não fico carregando culpa. Eu fico carregando liberdade. Eu quero pessoas hoje aqui, pessoas desencurvadas da vida. Porque tem muita gente dentro da igreja ainda que está encurvada pela vida. Está carregando peso. Aí você olha a pessoa, você pergunta: e aí, amado, como é que você está? Estou bem, pastor. Estou bem. Você não sabe, mas minha vida está difícil. Tá mesmo? Tá. A luta é grande. É. Ó céus, ó vida. E sabe por quê? Porque você não consegue visualizar o contexto do plano de Deus sobre a tua vida. Você não consegue visualizar porque você é religioso. Você carrega os pesos em vez de tirar os pesos. Jesus diz o seguinte: olha, troque o seu peso, o seu fardo, que é muito pesado, pelo meu, que é leve. Ele te propõe isso. Destroça esse seu eu religioso de uma vez por todas, para que as pessoas olhem para você e vejam verdadeiramente que Cristo é real. Cristo tem que ser real na sua vida. Pastor, mas a luta é grande. Pastor, como é que muda? Cristianismo é mudança de natureza. Eu tenho que ter a natureza de Deus na minha vida. Jesus propunha isso a eles. Porque ele cita o exemplo dos odres. Porque o vinho, quando ele vai ser lá colocado no local onde ele precisa decantar, passar pelo tempo para ele ficar bom, ele expande em gás. E se ele tiver em couro velho, ele vai explodir o couro velho. Por isso que tem que ser em odres novos. Por isso que não pode ser no couro. Por isso que tem que ser na madeira, madeira boa, para ficar bem, para ficar gostoso.
eu quero olhar para você e falar que, puxa, como é gostoso estar do lado desse irmão. Eu brinco com a irmã Marisa, eu chamo ela de mulher sorriso, não é? Porque eu amo quando ela entra aqui, ela me abre um sorriso. Como é gostoso a gente poder abraçar alguém que abre um sorriso para nós. Eu sei, irmãos, presta atenção, eu não estou falando das tristezas da vida, vocês estão entendendo? A gente vai ter tristeza, a gente vai ter problema. Eu estou falando daquelas pessoas que carregam as situações, e ficam carregando e não se liberam, porque não sabem, porque vivem a religiosidade. Eu quero muito que as pessoas entrem nessa igreja e possam olhar para você e falar assim, como é gostoso estar aqui, porque eu vejo realmente uma presença diferente. E aí você vai poder dizer, a presença que você vê em mim é a presença do Espírito Santo de Deus que me libertou. Eu não sou religioso, eu sou cristão. E cristão é aquele que tem mudança de natureza. A sua naturalidade não é mais a mesma. A sua naturalidade é a naturalidade de Deus. Sexta-feira nós saímos aqui, eu e a irmã Vitória, e nós vamos fazer uma visita. Logo após o culto. Ficamos lá quase 1h30, né, irmã Vitória? Nós saímos quase carregados de lá. De tanta fala. E o que eu pude falar para a pessoa é o seguinte, ou entrega para Deus ou não se entrega para Deus. Não tem outro caminho. E a pessoa fica carregando aquilo, mais de 80 anos de vida carregando aquilo tudo. E aí a gente olha, como é difícil isso. Amados, eu não sei qual é a sua idade, para de carregar as coisas, para de ser religioso, para de viver na culpa, para de viver no peso. A palavra de Deus ela é libertadora. João fala isso, conhecereis a verdade, e a verdade vos... Então por isso hoje, nessa manhã, na hora que você levantar as mãos, pode levantar as mãos e dizer, Senhor, eu vivo a Tua presença, e a Tua presença eu quero viver. Senhor, eu quero ser aquilo que o Senhor quer que eu seja. Eu quero viver a Tua liberdade. Eu não quero mais viver as religiosidades. Eu não quero mais viver preso ao mundo, mas eu quero viver preso à Tua glória, à Tua graça, à Tua vida. Eu não quero mais ter a certeza das coisas desta terra, mas ter a certeza das coisas do céu. Olha como é duro. A Camila parou aqui para ser usada pelo Espírito Santo de Deus no momento do louvor, para dizer que existem perseguições. A pior perseguição é a perseguição do próprio povo. E sabe por que persegue? Porque são religiosos. Não entende reino, não entende natureza de Cristo. Que loucura isso! Qual é a pior morte dentro de um exército? O próprio exército se matando. Como é que eu posso querer o mal daquele que vai andar comigo na eternidade? Eu quero o bem, até para aqueles que me perseguem. Eu já fui muito perseguido na minha vida. Eu estou numa fase que eu acho que eu não estou sendo perseguido, mas eu sei que eu estou. Porque o diabo não vai me deixar em paz. Ele fica bramando ao redor. Você dá risada, né, Paulinho? Mas eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei quem está comigo. Eu sei que Ele me protege. Eu sei que Ele te protege. Toda religiosidade seja quebrada nessa manhã, em nome de Jesus. Que nós possamos ser o povo da luz, não o povo das trevas. Que nós possamos ser o povo que liberta, não o povo que aprisiona. Que nós possamos ser o povo que transmite glória, graça e amor. Que nós possamos ser as pessoas que vão trazer outras pessoas a partir da nossa casa. Que em nome de Jesus Cristo esse povo saia daqui cheio da Tua palavra, daquilo que foi ministrado aqui, Pai. Em nome de Jesus, declaro a Tua bênção, Teu poder e a Tua vitória. Assim seja. Amém? Que Deus nos dê graça, Deus nos dê sabedoria. Sabedoria, essa é a sabedoria de Deus, todos os dias. Amém?